que essa informação traz aí de alerta e que temos que ficar observando? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, eu acho que dá para deixar claro, dá para a gente dizer que o General Cid transformou a Apex numa agência de promoção ao extremismo, né? No caso da promoção do seu próprio extremismo, né? De bancar, né? Ida, né? De viagem, né? Sua própria viagem, de assessores para apoiar o golpismo que teve no seu filho, né? O tenente-coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, um dos principais expoentes, né? A gente não se engana, é claro, o Mauro Cid, ele se tornou o delator-geral da República, porém, fez isso exatamente para se salvar, né, para salvar sua pele, uma vez que percebeu que o bolsonarismo estava abandonando ele, e ele ia se estrepar sozinho. Mas você vai pegar na quantidade farta de registros telefônicos, de troca de mensagens, de documento. O Mauro Cid teve um papel fundamental em todo o golpismo, ajudou a arrecadava dinheiro de um lado, ajudava a trazer forças especiais do Exército para contribuir com o golpismo de outro, né? E também, como bem o Aguirre colocou, o próprio o Mauro Lorena Cid, o general, né? Um general que era respeitado nas Forças Armadas, também teve um papel fundamental. A Polícia Federal tenta descobrir, inclusive, se as joias que foram surrupiadas do patrimônio da União após serem doadas ao Brasil de presente por governos e ditaduras árabes, né? Se essas joias, né, acabaram financiando direto ou indiretamente os esforços golpistas de Jair Bolsonaro. Lembrando que o general Cid, além de diretor da Apex, também era intermediário de venda de ouro, né? Levou o material surrupiado para Miami para tentar vender, fazer um cascalho, né? E depositar na conta do Bolsonaro. Mantendo, inclusive, ajudando a manter o Bolsonaro enquanto ele estava fugido do Brasil em Orlando, né? Logo, 2 dias antes de deixar o poder, ele fugiu do país, como bem sabemos. Então, todas essas coisas estão conectadas. Você tem um filho golpista, você tem ele mesmo tentando arrecadar dinheiros para o golpismo, e agora a gente vê ele utilizando a estrutura de uma agência pública que deveria fomentar as exportações e o comércio e a economia do Brasil, fomentando o quê? Fomentando o golpismo e fomentando o extremismo. Né? Ou seja, isso mostra como, inclusive, Bolsonaro transformou agências que eram fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento econômico, né, em pontes de golpismo em locais que são foco e articulação do golpismo, né? Isso, na verdade, vai de encontro, né? Toda aquela papagaiada que o mercado fala, que fala, não, durante o Bolsonaro toda a economia foi extremamente técnica. Vocês estão de brincadeira, né? Mas o que que o pessoal da Faria Lima fala sobre isso, né? Fala assim, uai, a agência que deveria ajudar as exportações brasileiras, ajudar o comércio e a economia brasileira, estava sendo usada para fins espúrios. No caso, ajudar a fomentar a tentativa de golpe no Brasil. Né? Então, para terminar, Fabiola, isso acende um alerta importante, não apenas a respeito do golpismo, né, da família Cid, né, mas também e a necessidade de que o próprio Mauro Cid também seja punido, o Mauro Lorena Cid, o general, seja punido pelo que fez, né, pelo pacote que a gente está vendo que ele não foi só intermediário de ouro, ele também foi lá fomentar e ajudar o golpismo de Bolsonaro. Só que também é importante a gente pegar essa informação e poder checar outras agências em que estavam, outras agências, outros órgãos, outros postos em que estavam pessoas de confiança do bolsonarismo. A gente viu que todo lugar que tinha um bolsonarista de confiança ajudou no golpismo. A Polícia Rodoviária Federal virou guarda pretoriana de Bolsonaro, ajudando a evitar, tentando evitar que eleitores petistas, lulistas, fossem aos locais de votação no segundo turno das eleições. A gente viu também eles fazendo vistas grossas para os bloqueios nas estradas que impediram que comida e medicamento fluíssem pelo país nos 2 meses que seguiram as eleições. A gente viu uma série de instituições ajudando no golpismo do Bolsonaro, inclusive parte das Forças Armadas. Isso e o que aconteceu com a Apex em Miami é fundamental a gente investigar, que a polícia investigue outras instituições para entender quão fundo se incrustou na República o golpismo do Jair. Ô Josias, estamos falando aqui de um vídeo, né, que foi obtido pelo Aguirre Talento, um furo de reportagem aqui do nosso colega. Isso pode render uma investigação ao general Mauro Cid, porque até então ele não é alvo de investigação sobre a tentativa de golpe, né? Que é assunto de extrema importância e que está totalmente ligado a esse acampamento. Quer dizer, esse uso da Apex, que é verificado aí nessa reportagem do Aguirre, será fruto de investigação? Você acha que tem que ser investigado?
Acho que tem que ser investigado, né? Ou o general não está livre de investigação. Ele já foi pilhado em alguns comportamentos inadequados, né? Até criminosos, mas ele tem a pretensão de sair ileso dessa investigação por conta da delação do filho. É preciso saber o que o Supremo vai fazer com a delação do filho, né? Mas é muito exasperante a percepção de que certos militares, como o general Lorena Cid, eles exibem um comportamento que é a antítese do que se espera de um fardado submetido à sua verdadeira missão constitucional, né? O general Lorena Cid, ele se revela portador de um patriotismo muito singular. Depois de passar uma vida ensinando ao seu garoto, Mauro Cid, que o amor à pátria é inegociável, ele foi para Miami para usufruir de uma boquinha que deu a ele vantagens pecuniárias ali na Apex, a agência que promove as exportações brasileiras, né? E depois de informado de que o Bolsonaro estava destruindo os valores morais da República, ele se ofereceu para vender os escombros. Foi pilhado nessa investigação sobre o golpe feita pela Polícia Federal, negociando nos Estados Unidos parte do acervo da União. Ele negociava uma escultura de palmeira que foi presenteada pelo governo do Bahrein. E é muito curioso, porque a gente percebe que quando era mais jovenzinho, o general Lorena Cid, quando ainda não tinha tantas estrelas no seu uniforme, ele aprendeu ali nas escolas militares que, quando necessário, deveria, inclusive, morrer pelo seu país. Mas agora, em idade provecta, ele se entusiasmou com a ideia do seu amigo Bolsonaro de matar a democracia. Então, é muito realmente exasperante perceber que o general, no instante em que o Bolsonaro estava discutindo minutas golpistas com os chefes militares, esse general Cid, ele se abalou lá de Miami até Brasília, apoiou ali no escurinho essa conspiração contra a posse do Lula, e à luz do sol fez esse tour, que agora nos foi revelado pelo repórter Aguirre Talento, um tour pelo acampamento que pedia intervenção militar na frente do QG do Exército. Foi filmado nesse passeio, acompanhado de um assessor, e acabou introduzindo, Fabiola, nessa crônica do patriotismo à moda do Bolsonaro, uma modalidade nova de perversão, que é o golpismo recreativo. O general foi passear no acampamento. Então, hoje, o Lorena Cid, o Cid pai, ele está rezando para que o Alexandre de Moraes não anule a delação do Cid filho, porque se for anulada a delação, a imunidade a esse tipo de disfarçatez, que foi reivindicada como parte do prêmio pela colaboração judicial do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, essa imunidade perderia a validade. Então, o general agora tem que, mãos postas, rezar aos céus para que a delação do filho dele seja mantida. Está sub júdice, está sob discussão lá no Supremo. Ele deve estar rezando a essa altura, Fabiola.